É o sal rosa do Himalaia? Não. É o sal... Não, errou feio, errou rude. Os piores alimentos do mundo que você deve cortar da sua dieta para não prejudicar os seus ganhos de massa muscular, a sua perda de gordura corporal, potencializar os seus resultados e aumentar a sua longevidade. Já começa esse vídeo clicando no gostei e fazendo a gentileza de se inscrever no canal. A gente só tem que lembrar, pessoal, de que sim, existem alimentos que não são bacanas, que não são desejáveis, mas como eu sempre oriento para os meus alunos, Leandro, como faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br, você pode me contratar para eu cuidar dos seus resultados. Pessoal, vamos ter bom senso, né? Tem coisas que não são legais, porém sem excesso, dá para a gente consumir, dá para a gente fazer o uso, se divertir, curtir, saborear, sem você diminuir a sua expectativa de vida ou seus resultados. Mas você tem que saber onde você está pisando. Leandro, qual alimento eu posso... Então, esse vídeo é sobre isso. E o número 10 é o sal. Então, o sal, por que ele está lá embaixo? Porque o sódio na quantidade certinha, beleza, faz bem para a saúde. A gente não quer zerar o sódio. Pô, Leandro, eu achei que o sódio, quanto menos, era melhor. Eu estou enganado? Sim, você está enganado. O sódio, na verdade, é um mineral excelente para o nosso corpo, assim como o cálcio, manganês, molibdênio e por aí vamos. Potássio, não queremos zerar nenhum mineral e o sódio é um deles. Ajuda em contração muscular, participa de regulação plasmática, osmótica e etc. Então não queremos zerar o consumo do sódio. Porém, o excesso a gente sabe de que aumenta a retenção de líquidos, pressão arterial. Então consuma o sal, mas não consuma de forma excessiva. Leandro, qual que é o melhor sal para a dieta? É o sal rosa do Himalaia? Não. É o sal... Não, errou feio, errou rude. O melhor sal para a dieta é o sal light. E se você fosse inscrito aqui no canal, você já saberia disso, porque eu já fiz o vídeo qual o melhor sal para a dieta. Partimos para o número 9, açúcar. Então açúcar, um disacarídeo, uma sacarose, glicose mais frutose, interligadas. Então a frutose, que eu já fiz vídeo aqui no canal, você pode procurar, ela é um carboidrato bacana, aceitável, mas o seu excesso não é bem-vindo. Então o açúcar você até pode consumir num cafezinho, dentro dos seus macros, mas quanto menos você consumir, melhor será a sua vida. Então se puder cortar tudo, ótimo, mas numa refeição do lixo, numa coisa específica, num cafezinho durante o dia, um pequenininho, 50 ml, tudo bem, não vai matar um indivíduo que treina, e tem uma excelente sensibilidade à insulina. Mas definitivamente ele é algo a evitar. 8. Álcool. Então, como os outros também, em quantidades moderadas ele parece melhorar o colesterol, legal. No vinho tem o transresveratrol, que é maravilhoso para o coração. Porém, o excesso do álcool a gente não precisa ir muito adiante. Aumento das transaminases, glutâmica, pirúvica e oxalacética. Tem um efeito nefrotóxico, então faz mal para os rins também. E o excesso pode causar, a gente sabe, dores de cabeça no outro dia por desidratação, ressaca, diminui a sustentabilidade na dieta tanto de forma momentânea quanto no outro dia por conta de perda de apetite, rendimento menor, debilitação de glicogênio hepático, já que ele passa ali no fígado e destrói tudo. Então temos algumas coisas a considerar e o álcool seria a evitar. Porque comprovadamente temos uma relação do álcool com o câncer de fígado. Comprovadamente. Mas claro, dose dependente. Então pequenas quantidades não parece causar nenhum problema, mas doses mais elevadas sim. 7. O salgadinho. Então o salgadinho vai ser um carboidrato de alto índice glicêmico e muito gorduroso. Pô, Leandro, mas dá para consumir um alto índice glicêmico e uma gordura, realmente, mas uma gordura trans que plastifica o nosso sangue é extremamente desagradável para a nossa condição vascular. Então, nesse caso específico, gordura trans não, tá? Leandro, tem aquele lance da quantidade? Tem, mas a gordura trans realmente não tem uma dose tolerável. Ah, pode consumir tanto por dia que é de boa. Não. A OMS coloca para a gente evitar sempre. Não vivemos numa bolha, não vivemos numa redoma.
mas a evitar o máximo possível. Número 6, batata frita, que além de ter a gordura trans, tem acrilamida, certo? Que é uma substância que acontece quando tem, né, aquela fervura no óleo, banhada no óleo, e é potencialmente cancerígena. Então a batata frita, além de ser um alimento muito calórico, ela também tende a desencadear efeitos cancerígenos. E isso, com certeza, não é interessante. Carnes processadas. Então temos, né, um excesso de sódio aqui. A gente já falou do sódio que não é bem-vindo, em excesso. Mas temos os nitritos e nitratos que também são substâncias potencialmente cancerígenas. Então salsicha, embutidos no geral, nuggets, carnes processadas, em excesso não são legais na nossa alimentação. Ah, Leandro, mas isso não se aplica, né, ao peito de peru que eu consumo pela manhã, o meu nutricionista me indicou. Sinto em lhe dizer, mas sim, o peito de peru é um dessa categoria, tem nitritos e nitratos e é a evitar. Uma coisa é assim, uma fatia de peito de peru passada numa dieta de um paciente específico, a qual está criando o hábito da alimentação. Então não adianta também pegar um indivíduo, né, que vão ali no meu consultório e falar assim, olha, eu como, sei lá, pela manhã presunto e pão branco. Aí eu venho para ele e falo assim, frango e batata doce de manhã. Vai falar, quê? Eu não vou seguir isso, cara. Esse cara é louco da cabeça. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos consumir um pãozinho integral, vamos usar um peito de peru. Eu já tirei um pouco de gordura dele. Não é o 100% ideal, mas a dieta é pensada numa macroanálise. Então é melhor ele fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro do que o melhor método do mundo por uma semana. Isso é fazer dieta com inteligência. Já vi muito em fórumzinho de internet, olha, que dieta lixo desse nutricionista, não sabe o que está fazendo. Mas espera lá, você sabe do contexto? Porque você está avaliando escolha de alimentos. E escolha de alimentos, mais ou menos falando, qualquer jumento consegue fazer. É só ele entrar e procurar o que é saudável. Está aqui, ó. Agora, vamos contextualizar isso para um indivíduo? É aí que vem o desafio. Mas isso é papo para um outro vídeo. Refrigerantes. Então temos algumas substâncias não ideais, como o açúcar, que a gente já falou aqui. A bebida gaseificada com pH muito baixo é agressora, mas o pior mesmo são os corantes e os sulfitos, que novamente temos uma incidência de câncer. Então refrigerantes a evitar. Inclusive o zero, porque o zero também tem. Bolacha recheada. Pessoal, pode ser uma delícia, fez parte da minha infância, possivelmente fez parte da sua, mas aquilo tem muita gordura transaturada, e já falamos do problema dela aqui. Tem muito açúcar e tem muita caloria. Um pacote de bolacha vai ter aí 500, 1000 calorias. E são 1000 calorias que, se brincar, o cara come em 15 ou 20 minutos. Então realmente é algo a cuidar muito na dieta, porque para você estourar calorias com aquilo ali é muito fácil. O indivíduo fez um almoço de 600 calorias, um pacote de bolacha 1000, né, de sobremesa. Então imagina só que loucura energética que acontece dentro do nosso corpo. Então muito cuidado até em dia do lixo que você usa a bolacha. Você fala, não, mas eu só uso no dia do lixo, não é tanto assim. Mas aí você come um pacotinho e um pacotinho já tem 1000 calorias. E muita gordura transaturada. Nessa mesma vibe vem o sorvete também, que tem açúcar, tem gordura trans, saborizantes e corantes não naturais. Então, ele também é algo muito fácil de mandar. Claro, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, mas provavelmente você já ouviu falar de alguém que come meio pote de sorvete se deixar, ou um pote inteiro tranquilo, né? Você pode ouvir falar de uma pessoa, que no caso sou eu, né? Mas, enfim, se você é uma dessas pessoas, você sabe que não é tão difícil assim consumir um pote de sorvete se o cara estiver vendo uma TV e se empolgar ali. Então, cuidado, porque cai na mesma história da bolacha recheada. E o nosso primeiro da lista, claro, não poderia ser outro. Não adianta nada cortar tudo isso e consumir só alimentos saudáveis, fazer o controle do peso certinho, né, ser magro e não praticar atividade física. Então, eu não posso fazer um vídeo educacional onde eu venho aqui e fale de alimentos, fale de coisas e no final não fale de
saúde de uma forma mais abrangente. Então, para a gente buscar saúde com qualidade, não pode faltar a atividade física, certo? Mas vamos falar aqui de uma dieta de emagrecimento completinha. Olha, esse carboidrato com essa gordura, com essa proteína, essa é a primeira refeição. Você pode usar aqui uma refeição líquida. Vamos falar disso? Então fique com uma seleção dos melhores alimentos para você conseguir definição muscular. Essa é a nossa sexta refeição completa para um cutting ou uma dieta de perda de peso. E eu já vou começar assim, soltando a refeição na cara de vocês. E eu comecei com essa refeição líquida, né? Mas, claro, vão ter refeições sólidas, porque elas promovem